Olá pessoal, hoje eu tô aqui para falar uma coisa que algumas pessoas estavam me perguntando já faz um tempinho, tá? Se vocês estão acompanhando o nosso blog, vocês devem ter percebido que na última aula que eu coloquei, falando a respeito de cadência 251, eu deixei descrito ali uma série de informações para que vocês que estão começando, principalmente para quem está começando, tentar entender um pouco do raciocínio que a gente está seguindo. É claro que o foco daquela aula era o quê? O foco era a gente praticar, era colocar a coisa no nosso ouvido e no nosso dedo, né? Mas assim, algumas pessoas falaram assim, e aí, você vai ensinar pra gente também essa parte teórica e coisa e tal? E lá eu falei que sim, a gente vai trabalhar isso passo a passo. Como são vários passos, então eu achei melhor fazer essa aula já dando o primeiro passo em cima dessa parte teórica, tá bom? Então hoje nós vamos tentar entender um pouco sobre escala maior. O que é escala maior? E primeira questão, né? Por que escala maior? Bom, a base de todo, quando a gente vai pensar em harmonia, vai pensar em tonalidade, em tom. Sempre que a gente vai pensar nisso, a base está em cima de uma escala. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é a escala. E a primeira coisa que eu falei lá, eu dei um exemplo até da gente tirar moldes, né? A gente tem um objeto e a gente quer fazer aquele objeto de repente num outro material. Então a gente pega, faz um esboço dele, tira as medidas e a partir dessas medidas a gente vai lá e gera um outro objeto semelhante, só que com característica, por exemplo, a cor diferente ou o material diferente. Então a primeira coisa que a gente vai fazer hoje é pegar a base nossa, que é a escala maior, e ver que moldes que a gente consegue tirar ali, como que a gente vai pensar isso, tá bom? O primeiro ponto que eu gostaria da gente refletir agora é o seguinte: nós chamamos as notas por fonemas, nós damos esses nomes a ela, né? Nós chamamos do ré, mi, fá, sol, lá, si, né? São fonemas, isso que a gente usa, são 7 fonemas. No entanto, quando a gente toca ali no violão, ele é apenas um som, aquela nota. São sons padronizados, eles têm uma certa frequência. Convencionou-se chamar de determinada frequência por um certo fonema. Convencionou-se chamar um outro... Nossa, eu acho que é um trator voador, tá bem baixo aqui. Bom, vamos lá. Voltando ao raciocínio. Esqueçam a nota voadora. Então, assim, nós convencionamos esses fonemas, tá? Se a gente fosse analisar um método internacional, eles até chamam de A, B, C, D, F, G. Eles não da nossa mesma forma de chamar do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. A nomenclatura internacional usa as primeiras 7 letras. E inclusive tem uma diferença, né? Porque a primeira letra deles, que é a letra A, corresponde com a nossa nota Lá, né? A nota Do corresponde com a letra C e assim por diante. A gente vai ver isso daí também. Mas é importante ter isso em mente, por quê? Porque a escala ela é formada por esses fonemas, mas de uma maneira que a gente possa entender. A gente usa os fonemas para a gente poder, entre a gente, conversar. Essa que é a questão, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui no papel. Preparei um papel, vamos dar uma olhada aqui. Bom, então nós temos os fonemas, que é o Do, nós temos o Ré, nós temos o Mi, o Fá, o Sol, o Lá e o Si. E a gente sabe que depois começa tudo de novo. Continuaria Do, depois viria o Ré, depois viria Mi, Fá e etc. Até onde o nosso ouvido conseguisse ouvir, né? Bom, quando a gente olha isso no nosso instrumento, no violão, a gente percebe, por exemplo, que entre o Do e o Ré, na verdade, existe uma nota a mais. Existe uma nota intermediária aqui, que ela pode ser, em teoria, a gente percebe que pode ser tanto um Do sustenido, como também pode ser um Ré bemol, né? Entre o Ré e o Mi, a gente também tem uma nota intermediária, que poderia ser um Ré sustenido ou um Mi bemol. Porém, entre o Mi e o Fá, nós não temos nada, não cabe uma nota entre eles. Em outras palavras, se eu fizesse um Mi sustenido, ele vai ficar igual ao Fá. Se eu fizesse o Fá bemol, ele vai ficar igual ao Mi. Aí muita gente vai falar assim, mas que bobo, né? Por que eu vou chamar eles assim? Mas às vezes a gente precisa chamar assim, depende da escala que a gente está trabalhando. Dependendo da escala, vamos dizer que eu já estou usando o Fá sustenido. E eu preciso usar essa nota aqui. Como é que eu vou fazer? Eu vou chamar de Mi sustenido em vez de chamar Fá. Bom, antes de bugar a cabeça de vocês, não se preocupe com isso não, tá bom? Isso daí a gente vai ver depois. Vamos só na parte básica agora.
Aí depois a gente vem, entre o Fá e o Sol, nós temos outra nota intermediária, que pode ser tanto o Fá sustenido quanto o Sol bemol. Entre o Sol e o Lá, temos uma outra nota intermediária, né? Entre o Lá e o Si, temos uma outra nota, tá? E entre o Si e o Dó, não temos mais nada. E depois, é claro, que vai se reprisar tudo aquilo que a gente viu, e assim por diante, tá bom? Muito bem, gente. Entendendo essa estrutura, vamos tentar pensar numa régua. Olha só, eu tenho uma régua aqui, né? Aqui, só que a nossa régua ela tem números, né? Eu vou propor de fazer uma régua diferente. Por exemplo, no primeiro espaço a gente tem o Dó, tem um cisquinho. Depois tem um sustenido ou bemol, depois tem um Ré, né? E assim por diante. Por que eu quero fazer uma régua? Vocês já vão entender. Mas é importante que ela tenha sempre os mesmos espaços aqui, tá bom? Vamos dar uma olhada? Porque olha só, eu já imprimi isso daqui. Ficou um pouco pequenininho, mas é que eu queria fazer 2/8, tá bom? Então, vamos deixar isso aqui de lado. Vamos pensar agora numa outra coisa. Então, aqui eu tô com a minha régua agora. Observa, ó. Dó, a nota alterada, seria Dó sustenido, Ré bemol, Ré sustenido, Mi bemol, Mi, Fá sustenido, Sol bemol e assim por diante. Muito bem, gente. Vamos analisar agora, partindo desse princípio aqui, eu vou pegar uma outra folha e a gente vai analisar o seguinte, tá? Como que está distribuída a minha escala de Dó maior? Porque o Dó maior é mole, né? São todas as notas naturais, não tem sustenido, não tem bemol, então tá bem fácil. Vamos pensar então na nossa escala de Dó. Bom, é claro que a nossa escala de Dó ela começa aqui, depois ela toca essa, depois ela toca essa que é o Mi, depois toca o Fá, depois toca o Sol, aí tem o Lá, aí tem o Si e aqui tem o Dó. Tudo bem? Então olha só, ficou Dó, um Ré, um Mi, o Fá, o Sol, o Lá, o Si e o Dó. Observem que eu não toquei essa, vou até fazer com uma outra cor aqui, ó. Não toquei essa, nem essa, pulei essa também, pulei essa também, pulei essa também. Foi convencionado a chamar esses intervalos da seguinte maneira. Toda vez que eu tenho assim, eu toco uma nota e pulo a outra para chegar na outra, a gente chama esse intervalo de tom, tá bom? E quando a gente toca na sequência, nós temos um semitom. Ou seja, gente, essa régua nossa é uma régua formada por semitons. Concorda? Cada intervalinho desse aqui é um semitom. Agora, quando eu tenho dois deles, eu chamo de tom. Tudo bem? Então, pensando em cima disso, eu fiz mais um material de apoio. Vamos pegar aqui, só para ficar um pouco mais fácil de manejar. Olha só. Eu posso dizer que a primeira nota da escala de Dó, entre a primeira e a segunda nota, eu tenho um intervalo que está pegando dois semitons, ou seja, está pegando um tom. Então, esse daqui nós temos um tom. Tá? Do segundo para o terceiro, também, olha, tom. Do terceiro para o quarto, aí eu vou usar esse outro aqui para diferenciar, que é um semitom. Tá? Do quarto para o quinto eu tenho tom, do quinto para o sexto eu tenho tom, do sexto para o sétimo eu tenho tom, do sétimo para o oitavo eu tenho semitom. Olha que interessante. Então significa que se eu começasse essa escala em cima do Ré, quais as notas que eu ia precisar? Vamos dar uma olhada? Olha só. Eu tenho... Não vou desenhar não, eu vou só apontar aqui. Eu estou usando o Ré, a minha primeira nota, concorda? Precisa ter um tom, então tem um Mi. Agora precisa ter um tom da segunda para a terceira. Veja que eu já estou usando essa nota intermediária. Aí vocês vão falar assim... Vamos lá, tenta adivinhar que tom, aliás, que nota que eu vou chamar ela. Vou chamar ela de Fá sustenido ou Sol bemol? Para quem chamou de Fá sustenido, parabéns, é isso mesmo. A manha é a seguinte, a gente tem que seguir a ordem dos fonemas. A ordem dos fonemas não é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Agora é Ré? É Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Ou seja, eu sigo a ordem dos fonemas. Então, nesse caso, na escala de Ré, eu vou usar o Fá sustenido. Então quer dizer que para para ser uma escala de Ré maior, ou seja, para a escala a partir do Ré se comportar do mesmo jeito que a escala se comporta em cima do Dó,
eu tenho que ter um Fá sustenido. Olha, o Sol permaneceu igual, porque daí ficou um semitom. Agora, do Sol para o Lá tem tom, do Lá para o Si tem tom, do Si para o Do não tem. Mas olha só, da sexta para a sétima precisa ter, então eu tenho que colocar um Do sustenido. E agora eu tenho Ré. Perceberam o que aconteceu? A gente conseguiu fazer agora uma escala em que ela tem as mesmas características, ou seja, a mesma estrutura, as mesmas distâncias entre os seus intervalos, só que a partir de uma outra nota. Então, olha só, se eu pegasse, vamos fazer uma outra aqui, vamos dizer que eu vou pegar o Fá. Olha só que interessante o Fá fica aqui. O Fá agora é a minha primeira nota. E o Sol é a minha segunda nota. Da primeira para a segunda precisa ter tom e do Fá para o Sol tem tom. O Sol, que seria o segundo fonema no caso de Fá, e o terceiro fonema, que seria Lá, precisa ter tom entre a segunda e a terceira. E tem tom, beleza. Agora, olha que interessante. Entre o Lá, que é o terceiro fonema, e o Si, que vai ser o quarto, precisa ter o quê? Semitom. Veja, do Lá para o Si tem tom, mas do Lá para o Si bemol, aí tem semitom. Ou seja, eu tive que jogar um bemol aqui. E olha que interessante, o fato de eu jogar um bemol, agora eu passo a ter um tom até chegar no Do, e eu passo a ter um tom até chegar no Ré, eu passo a ter um tom até chegar no Mi e um semitom até chegar no Fá. Em outras palavras, a minha escala de Fá maior, ela precisa ter a nota Si bemol. Muito interessante isso, né? Se eu pegasse em cima do Sol, vamos ver o que dá de diferença aqui, olha. Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi. Olha, teve que ter um Fá sustenido para chegar no Sol. Aí vocês vão falar assim, nossa César, então beleza, então é só eu fazer uma reguinha dessa e sair mapeando. Meu, dá muito trabalho, né, para fazer isso. A gente tem que começar a memorizar algumas coisas para ficar fácil na hora que a gente vai tocar. Né? Imagina, eu vou tocar uma música, daí saiu lá calculando, peraí, tal. Não, não dá. A gente tem que memorizar. A boa notícia é que existe uma manha, e eu vou ensinar vocês essa manha para vocês memorizarem isso, tá? Mas antes da gente fazer isso, vamos fazer. A gente tem que entender qual é a ordem que esses acidentes vão aparecendo um após o outro, tá? Então, eu vou pegar uma folha nova e vamos trabalhar isso. Tá aqui a nossa folha nova. Então é o seguinte, gente. Vamos partir da escala. Veja, eu vou até deixar aqui próximo da gente a estrutura da escala maior, tá bom? Só pra gente lembrar. Mas é muito fácil. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, né? Vamos lá, dá quase um ritmo, né? Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Bobeiras à parte, vamos lá, olha só. Vamos pegar a primeira escala de Dó maior. Dó, depois eu tenho o Ré, depois o Mi, depois o Fá, depois o Sol, depois o Lá, o Si e vou colocar o Dó porque é a oitava nota, mas a gente está chegando nele de novo. A gente viu que daqui para cá tem tom, daqui para cá tem tom, daqui para cá semitom, tom, tom, tom e semitom. A manha para a gente saber a ordem que os sustenidos vão aparecendo, e vocês vão ver como ela vai ser útil daqui a pouco, é a seguinte. A gente divide essa estrutura em duas partes, tá bom? Dividimos em duas partes. Por quê? Qual é a semelhança que existe entre essas duas estruturas? Se alguém falou que tem a nota Dó nas duas estruturas, parabéns, vocês foram bem observadores. Mas não é essa a semelhança que tem. A semelhança que tem é estrutural. Olha aqui, olha, a gente tem tom, tom, semitom. E para cá nós temos tom, tom, semitom. Então eu vou começar a raciocinar a partir desse ponto, porque eu já tenho uma coisa que já está praticamente certo, não é isso? Então vamos lá, a próxima escala que a gente vai trabalhar então, eu vou colocar aqui, a escala então vai ser a de Sol. Bom, eu já sei que está certo ali, não é? Então olha só, Sol, Lá, Si, Dó. Eu já sei, posso até clonar aqui, ó. Aqui tem tom, aqui também tem semitom. Dó, Ré, Mi, Fá e Sol. Olha só, o Dó é a quarta e o Ré é a quinta. Da quarta para a quinta precisa ter tom. Tem tom do Dó pro Ré? Ah, claro que tem, tá certinho. O Ré é a quinta e o Mi é a sexta. Precisa ter tom da quinta para a sexta. Tem tom aqui? Tem, tá certo. Então, beleza. Agora, o Mi é a sexta e o Fá é a sétima. Precisa ter tom entre a sexta e a sétima. Tem? Não, não tem. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos colocar um Fá sustenido. Agora, do Fá sustenido para o Sol, eu tenho um semitom. Percebam o que aconteceu. A nossa escala,
eu vou até fazer aqui para ficar mais interessante. Vamos fazer assim, ó. A escala de Dó, ela tem nenhum sustenido. Mas a escala de Sol tem o Fá sustenido. E para vocês já irem acostumando com isso, tá? Quando vocês olham uma pauta na partitura, vocês veem o quê? Eu acho que eu vou precisar de uma colinha aqui. Então, quando vocês veem uma pauta na partitura, eu vou usar uma colinha aqui. Olha, nós temos nenhum acidente. Mas e no caso do Sol? Quando a gente vem com o Sol tem um acidente, que é exatamente em cima do Fá. Ah, César, então, mas eu não sei ler partitura ainda. Bom, o meu conselho é o seguinte, aprenda a ler partitura, porque ela é uma linguagem universal dos instrumentos musicais, tá bom? Mas assim, de qualquer forma, para aqueles que já leem, então significa que quando tem um sustenido, é a escala de Sol? É isso aí, tá bom? Continuando, vou fazer a mesma coisa, ó, divido de novo aqui, porque essas estruturas são iguais. Então agora aqui eu tenho quem? Eu tenho o Ré, eu tenho o Mi, o Fá sustenido, o Sol, o Lá, o Si, o Dó e o Ré. Aqui a gente já viu que está certo, né? Ré, Mi, Fá sustenido e Sol. Olha, a mesma coisa, do Sol para o Lá, ó, precisa ter tom aqui, né? Aqui é quarta e quinta, tem tom. Quinta para sexta, precisa ter tom, também tem tom. Agora do Si para o Dó, tem semitom, mas precisa ter tom, né? Então, ó, tacamos um sustenido aqui. E do Dó para o Ré, temos um semitom, que está ficando certinho, ok? Então, achamos mais um sustenido aqui. Olha como é que ele fica lá na pauta. Isso é importante, viu, gente? Saber isso daqui, bater o olho lá na pauta e falar, essa daqui está em tal tom, tá bom? Olha, tem um sustenido no Fá e um sustenido no espaço Dó, tá bom? E essa daqui é a nossa escala de Ré, ok? Aí é o seguinte, gente, eu desafio vocês a fazer essa mesma estrutura, para um pouco o vídeo e faça essa mesma estrutura até chegar lá no final. Até chegar, ó, a gente começou com Dó natural, então vai chegar no Dó sustenido. Eu vou cantar para vocês, tá? Então, desafio vocês a fazer o seguinte, faça esse exercício, para um pouco e tenta fazer essa mesma coisa e veja onde vocês vão chegar. Mas eu não tenho pauta, não tem problema não, só aponta aqui. Então lembra da regra, divide em dois, pega aquela parte, começa a partir dela, copiando todos os intervalos que vocês já acharam sustenidos, tá bom? Você vem copiando e trazendo eles de volta. Por exemplo, a próxima que a gente vai fazer, já tem que trazer o Fá e o Dó sustenido para cá. Desafio vocês, façam isso daqui, parem o vídeo e depois vocês voltam. E finalmente chegamos aqui. Se vocês conseguiram isso, uau, parabéns! Muito bom. Mas só o fato de fazer isso não vai ajudar vocês a decorar, né? Bom, é uma coisa de cada vez. Aqui eu estou ensinando vocês a como a gente chegou a essas formações que vão aparecer lá na partitura, tá? E quais são os sustenidos que aparecem. A minha proposta para vocês agora é a seguinte. Vamos pensar numa pessoa. Qual pessoa? O nome dela se chama sustenido. Tá bom? O senhor sustenido. Vocês perceberam que todas essas escalas que apareceram aqui só apareceram sustenidos? Então essas escalas aqui são todas do senhor sustenido. É o seguinte, gente. Vamos decorar agora. Daí você se apresentou para ele. Oi, seu sustenido, tudo bom? Aí, qual que é o seu sobrenome, seu sustenido? O sobrenome dele, ele vira para você e fala um sobrenome super esquisito, de uma língua estranha, chama Fá Dó Sol Ré Lá Mi Si. Você fala, nossa, cara, eu achei que o meu sobrenome era estranho, né? Mas assim, Fá Dó Sol Ré Lá Mi Si. Nossa, mas que sobrenome? Fá Dó Sol Ré Lá Mi Si. Bom, uma dica que eu dou para vocês é o seguinte, sempre que vocês conhecerem uma pessoa, se vocês falarem de 3 a 5 vezes o nome dela, vocês já não esquecem mais, desde que vocês estejam olhando para a cara dela. Mas pelo amor de Deus, não vai fazer assim, né? Você cumprimenta, oi, tudo bom? O seu Joaquim. Você não vai ficar olhando pra cadeira, seu Joaquim. Ele vai falar, você tá louco, né? Não é assim, né? No meio da conversa, você coloca, oi, tudo bom, seu Joaquim? É um prazer conhecer o senhor. O senhor vem de onde, seu Joaquim? Ou seja, de vez em quando, lá no meio você vai lá e taca de novo o nome dele, que te ajuda a decorar, não é? Então veja só, o sobrenome desse cara é Fá Dó Sol Ré Lá Mi Si. Já decoraram? Fá Dó Sol Ré Lá Mi Si, Fá Dó Sol Ré Lá Mi Si. Não fica Fá Dó Sol Ré Lá Mi Si, Fá Dó Sol Ré Lá Mi Si, Fá Dó Sol Ré Lá Mi Si, né? Por que eu tô falando esse sobrenome dele? É porque dentro desse sobrenome tem uma manha para saber qual sustenido que a gente precisa. Qual é a manha? A manha é a seguinte, gente. Decoraram o nome? Acho que sim, né? Fá Dó Sol Ré Lá Mi Si.
Vocês vão pensar da seguinte maneira. Quando vocês quiserem saber quantos sustenidos e quais são os sustenidos que tem na escala, a primeira dica que vocês têm que ter em mente é o seguinte, essa daqui é muito fácil, hein? A escala de dó natural não tem nenhum sustenido e nenhum bemol, porque elas são todas notas naturais, não é? Beleza. Sendo assim, a escala de dó sustenido... Tá, entenderam, né? Se dó natural não tem nenhum acidente, então a escala de dó sustenido, todas as notas são sustenidas. Beleza? É facílima essa, né? A segunda regra que vocês têm que entender é a escala, a escala de Fá. No caso aqui a gente está vendo Fá, mas ele já começou com sustenido. Ele foi o primeiro sustenido que apareceu na escala de Sol. Então, por essa regra, o Fá vai ser sustenido, né? Então, a escala de Fá sustenido, ela tem todas as notas sustenidas, menos o Si. Menos o Si. Tudo bem? Por que eu estou falando isso? Porque a escala de... Às vezes a pessoa fala assim, mas então fala aí a regra dos sustenidos em cima do Fá. Mas o Fá não tem sustenido. O Fá sustenido, sim, ele tem sustenidos. Tirando essas duas exceçõezinhas, ou seja, o Dó todas são sustenidos e o Fá tem que ser sustenido nessa estrutura, como eu sei quais são os acidentes? Eu penso no nome da escala. Qual que é o nome da escala? Por exemplo, qual que é a escala de... Eu quero saber quais são os acidentes da escala de Lá. Olha só, eu acabei de falar Lá. Quem que vem antes do Lá na escala? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Vem o Sol. Pega o sobrenome lá do seu sustenido e fala até chegar nessa nota que você achou. Fá, Dó, Sol. Vamos ver se é verdade? Olha a escala de Lá. Fá, Dó e Sol. Ó, Fá, Dó, Sol. Achei os três sustenidos. E se eu pegasse, por exemplo, uma escala de Si? Bom, quem vem antes do Si é o Lá. Então eu vou pegar a frase lá. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá. Ué, será que deu isso mesmo? Vamos lá, ó. Si. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá. Ó, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá. É isso. Então, se eu pegar essa frase, que é o sobrenome Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, pronto. É só eu falar até chegar na nota que é anterior à nota que eu preciso chegar. Então, para não ter erro, eu vou marcar aqui para vocês o sobrenome dos sustenidos, tá? Então, sustenidos, a frase é Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi e Si. Essa frase inteira, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, é da escala de Dó sustenido. E se fosse da escala, por exemplo, de Fá sustenido, vai até o Mi, né? Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi. Tá bom? É isso. Então é só pegar e falar antes da nota que dá o nome à escala. Beleza? Vou apresentar para vocês um outro cidadão agora. Vamos lá? Voltando para cá, gente. Agora nós vamos falar de uma outra estrutura. Veja, vamos voltar lá. Lembra que a escala de Dó... Vamos partir dela, que é mais fácil de analisar. O Dó nós tínhamos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. E lembrem-se que nós temos, aliás, a armadura de clave dela, não tem nenhum sustenido, nenhum bemol, é tudo nota natural, tudo facinho de tocar. Lembra da estrutura? Olha, tom, tom, semitom, tom, tom, tom e semitom. A gente vai proceder do mesmo jeito, tá bom, gente? A gente vai pegar e vai dividir as notas ao meio, aliás, dividir a escala lá no meio. Agora, vamos tentar raciocinar o seguinte, nós dividimos ela aqui e a gente viu o seguinte, né? Que tipo, se eu começar a partir daqui, eu já começo com essa estrutura que tá certinha, não é? Mas e se eu pensasse assim, e se a minha estrutura estivesse terminando com essa daqui, ela também não estaria certinha? Olha, ela estaria certa. Então, ao invés de eu começar agora a partir dessa nota, eu vou começar a partir dessa, porque a gente viu o seguinte, né? A gente percebeu aqui que a primeira nota e a última é a mesma nota, né? Por isso que nós chamamos de oitava. Então, assim, se eu comecei com Dó e acabei com Dó. Então, se eu começar com Fá, concorda que eu vou acabar com Fá também? Então a próxima escala que nós vamos ver agora é a escala de Fá. Então, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi e Fá. E lembra que eu falei? O final dela tá certo, né? O final dela a gente já sabe que vai ser tom, tom, semitom. Vamos ver o começo dela agora?
Olha só, da primeira para a segunda precisa ter tom. Do Fá para o Sol tem tom? Tem tom. Do Sol para o Lá, agora. Segunda e terceira. Da segunda para a terceira precisa ter tom. Tem tom? Tem tom. Agora, o Lá é a terceira e o Si é a quarta. Da terceira para a quarta precisa ter tom. Aliás, perdão, precisa ter semitom. Tem semitom aqui? Não, não tem. Então eu vou ter que tacar um bemol aqui no Si. Agora sim, eu tenho um semitom. E do Si bemol para o Dó, eu tenho um tom. Então nós podemos dizer que a escala de Fá, ela tem um bemol, que é o Si bemol. Vamos lá, estamos aqui, ó. Legal, né? Continuamos fazendo a mesma coisa. Vamos fazer mais um, depois eu deixo vocês fazer o resto. Agora, que escala que nós vamos trabalhar? Lembra que nós estamos sempre pegando a que está do lado de cá agora, né? Então, nós vamos pegar o Si bemol. Então, olha só. Si bemol. Isso mesmo, não vai pegar o Si não, hein? Você vai dar errado. É Si bemol. Si bemol. Depois vem quem? O Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá e o Si bemol. A gente viu que o final é igual, né? Então, ó, já tá até certinho aqui, ó. A gente tem que ver o começo. Então, olha só. Do Si bemol pro Dó, primeira para segunda precisa ter tom. Tem tom do Si bemol pro Dó. O Dó é a segunda, o Ré é a terceira. Precisa ter tom. Tem tom? Tem. Então tá certo. Agora, o Ré é a terceira, o Mi é a quarta. Precisa ter semitom. Tem semitom? Não. Então, eu vou ter que tacar um bemol aqui no Mi. Agora sim, semitom aqui. E daqui para cá eu tenho tom. Legal. Então, quer dizer que a minha escala de Si bemol, ela precisa ter dois bemóis, que é no Si e no Mi. Tá bom? Desafio. Vamos lá. Para o vídeo, vai lá e faça essas escalas aqui até chegar, vou falar para vocês que é o Dó bemol, tá bom? Até chegar no Dó bemol. Vejo vocês já já. E até que enfim chegamos ao Dó bemol, com tudo bemol. Não repara não, porque se vocês conseguiram fazer, tá bom, tá? Repara, ficou meio bagunçado aqui, eu vou sair meio torto. Gente, espero que vocês tenham conseguido fazer isso, tá bom? É bom exercício vocês fazerem de vez em quando. Brinca com isso, tá? Pega um caderno, escreve bastante vezes. Quem já lê partitura, é legal fazer lá na pauta também. É bem bacana. Então façam isso daí, tá bom? Então tá aqui a nossa listinha dos bemóis, como eles vêm acontecendo. E qual que é o nome do senhor... Vamos brincar agora, falar que é a senhora, né? Que é a senhora bemol. O sobrenome dela é um pouquinho diferente, tá? Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. Senhora bemol, qual é o seu sobrenome? Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. 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 Falem várias vezes isso. Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. Se vocês olharem, gente, é exatamente o oposto uma coisa da outra, tá bom? Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá, tá bom? Mas a ideia agora é um pouquinho diferente, tá bom? Então vamos lá. Quais são as manhas que a gente tem que saber em relação a isso? Bom, semelhante a lá nas escalas pelos sustenidos, o Dó, é claro que não tem as alterações, e o Dó bemol tem todas as alterações, não é? Uma outra correlação que a gente pode fazer que é bacana é a seguinte. Lembra lá na escala do Fá sustenido, que o Fá sustenido ele tinha todas as notas sustenidas menos o Si? Pois é, aqui ele vai ter todas as notas naturais, mas se todas as notas são naturais, o Si vai ser bemolizado. Então, o Fá natural, ele tem todas as notas naturais, mas o Si é bemol. E aqui nós chegamos a uma outra manha. A manha é a seguinte, das escalas de bemóis, pelo menos das escalas, vamos dizer assim, simples, né? Porque não vamos ter dobrados, sustenidos ou dobrados bemóis. Esquece isso que eu falei, não pensa nisso agora não, tá bom? Você não precisa pensar nisso não. Na escala, que a gente, nessas escalas mais simples, a única escala que tem bemol, e não tem o bemol no nome, é o Fá. Todas as outras notas, todas as outras escalas, elas vão ter o bemol inclusive no nome. Por exemplo, ó, Si bemol, pô, já apareceu que tem bemol, né? Mi bemol, pelo amor de Deus, né? Vocês não vão falar, eu vou escutar assim, quais são os acidentes da escala de Mi bemol? Eu vou pensar em sustenido, já está falando que tem no nome dela é bemol. Então, assim, pensa assim, mas o Fá é o único, e o Fá tem o Si bemol, tá bom? A frase que vocês vão falar, ela sempre vai ser a seguinte, tirando o Fá, que tem o Si bemol, vocês vão falar a frase até chegar
no bemol que vocês querem, né, do nome da escala, e vão falar uma além. Ixi, César, complicou. Não, não, é bem simples. Ó, vamos pegar um Lá bemol. A frase não era... Qual era a frase que a gente falava? Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá, não é? Então, olha só, eu vou falar Si, Mi, Lá. Ó, veja que eu cheguei onde eu queria a escala de Lá bemol. Então, Si, Mi, Lá. Cheguei até ela. E vou falar mais um. Si, Mi, Lá, Ré. Ah, então a escala de Lá bemol tem o Si, o Mi, o Lá e o Ré. Será que dá certo se eu falar a escala de Si, então, vai? Ué, o Si é a primeira. Vai ter ela e mais uma, né? Que vai ser depois dela. Si, Mi. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó, Si bemol. Tem o Si e tem o Mi, ó. Si e Mi. Veja, o Fá só tem um aqui. Olha o Lá que a gente tinha visto agora há pouco. Si, Mi, Lá, Ré. Então, vocês sempre vão falar a frase até chegar no nome da escala que vocês querem e vão falar um bemol a mais da sequência do nome, tá? Então, qual que é a sequência do nome? É Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó e Fá. Esse é o sobrenome do bemol. Tudo bem, gente? Com essa manha, vocês já vão sacar quais são os acidentes que vai ter na música. Isso é fundamental para a gente começar a trabalhar. Qualquer trabalho que a gente vai fazer, isso é básico, tá bom? Então vejam bem, só para vocês terem uma ideia de onde a gente começou. A gente pegou uma escala de Dó. Aí a gente pegou e mediu as distâncias que tem entre um intervalo e outro. Né? A gente percebeu que entre a primeira e a segunda nota da escala tinha que ter um tom, entre a segunda e a terceira tinha que ter tom, a terceira e a quarta tinha que ter semitom. Não foi isso que a gente fez? Ou seja, eu criei uma fórmula, eu criei uma regra. Aí a partir dessa regra, eu peguei e saí mapeando as outras escalas. Talvez aqui fique um pouco claro para as pessoas que viram o vídeo passado, né, sobre 251, quando eu falei assim, mas aqui vai dar o acorde formado em cima do segundo grau, e eu dei o exemplo em cima do Ré, né? Eu falei assim, olha, o Ré teria que ser, o Ré aqui é menor, porque o Fá na escala de Ré teria que ser sustenido, mas aqui ele é um Fá natural. O Fá é natural. Aí eu falei assim, olha, e o Dó teria que ser Dó sustenido, e aqui ele é natural, por isso que está dando um Ré menor com sétima. Não esquenta a cabeça com esses cálculos de acorde que vocês vão aprender a fazer eles bem facinho, tá? Mas assim, é importante que a gente saque isso. Agora, um outro exercício que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês, agora é com vocês, tá bom? Peguem lá o instrumento de vocês e tentem fazer essas escalas a partir do instrumento, tá bom? A partir do instrumento que vocês têm. No caso, a gente está tocando violão, então eu vou deixar um pequeno mapinha do violão para vocês, assim, pelo menos até a quinta corda, aliás, até a quinta casa, mostrando ali as notas musicais, as notas naturais. A partir dessas notas, eu quero que vocês venham e comecem a gerar essas escalas. Veja, esse exercício é um exercício muito mais de percepção até do que de prática, porque é uma questão de vocês chegarem lá e olharem assim, o Dó é aqui, mas ele está falando que eu preciso usar o Dó bemol, então eu vou ter que usar na casa de trás. O Fá é aqui, mas aqui está pedindo um Fá sustenido. Então eu quero que vocês, assim, é quase como se fosse um mapa da mina e vocês estão procurando isso. Nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês como a gente pensa isso no violão de uma maneira muito prática, tá bom? Como eu disse, essa aula foi uma aula de teoria, um começo de teoria para a gente começar passo a passo a entender algumas coisas que a gente vai falar, tá bom? Espero que tenha sido eu tenho certeza que vai ser muito útil para vocês se vocês estão nessa pegada de estudar harmonia, tá bom? E eu vejo vocês no próximo vídeo. É claro que desde que vocês ajudem a gente, né? Compartilha com seus amigos, né? Dá o joinha aí, deixa o like, deixa comentário também. Eu descobri esses dias, né? Eu não sabia, mas o YouTube, ele prioriza vídeos que tem comentários, tá? Então comenta, pode fazer qualquer comentário, coloca perguntas também, tá? Dentro da possibilidade, eu vou tentar responder essas perguntas, tá bom? Compartilha com os amigos de vocês, clica no sininho para vocês receberem as notificações, tudo bem? É isso daí, eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço.